Deve existir transparência entre os sócios? Deve, mas o importante é que tenha calma, transparência e tranquilidade com o que se quer falar. E na prática, os sócios são transparentes? Acho que às vezes sim, são transparentes e às vezes não. Pode ser medo de perder, medo de magoar ou mesmo falta de jeito. E a falta de transparência, ela pode gerar conflito? Pode. Eu acho que primeiro vem uma incerteza, vem uma insegurança e isso é um prato cheio para gerar um conflito. E é importante que exista a definição de papéis e responsabilidades numa sociedade no dia a dia dessa empresa, da operação dessa empresa? Nossa, super importante. Eu acho que esses papéis não só evitam o conflito, mas eles garantem um bom relacionamento. Tem saída para a empresa que quer mais transparência entre os sócios? Você sabe que sempre tem saída, né? Nesse caso especial, eu acho que tem duas coisas importantes. Uma boa dose de empatia e, ao lado da razão, um pouco também do coração. Oi, Cris, tudo bem? Oi, Vanusa, tudo bem? Hoje estamos começando mais um Tem Saída e o tema, como vocês podem ver, é transparência entre os sócios. Cris, como é que faz? Quais são os passos? Existe um passo a passo da transparência entre sócios? Eu estou sempre falando assim, você sempre com essas perguntas, cadê, como é que faz o passo a passo, né? Uma receitinha. Eu não sei se existe o tal do passo a passo, mas tem coisas que são bem legais de você poder prestar atenção, né? Essa, por exemplo, de você prestar atenção na forma como você fala, e de você sempre pensar o seguinte, né? Se você for um pouco empático, ou se você assim, se compadecer, no sentido literal de se colocar no lugar do outro, na hora de você poder conversar com alguém, um teu sócio, ou mesmo você pode conversar com qualquer pessoa. Uhum. Faz um paralelo entre sócio e família para você ver se a gente não vai chegar no mesmo lugar, né? Então, ser um pouquinho empático, ter uma habilidade para se compadecer e usar um pouco também da afetividade, não só na razão, que às vezes esquenta o cérebro e a gente pega fogo, eu acho que a saída é por aí. Agora, vamos falar, né? Não é fácil manter esse equilíbrio. Como é que é, principalmente ali, na hora do problema, as pessoas convivem muito tempo, acabam perdendo alguns reguladores, digamos assim, de convivência. Como é que faz isso? É difícil. Estou pensando até em casa, né? Vamos carregar em casa isso. Você sabe que eu acho que você... Sabe aquele exercício de nunca deixa o copo encher até transbordar? Sim. Isso é bem interessante. Então, se você tem alguma coisa para falar para alguém, você falou em casa, então pensa em casa. Depois a gente traz para o mundo corporativo e traz para as sociedades, né? Imagina que você está observando alguma coisa no teu filho, um comportamento do teu filho, uma atitude, etc. Você como mãe, você como pai, você diz assim, olha, isso aqui eu acho, dependendo da idade do seu filho, isso aqui eu acho que dá para dar um toque, dá para eu poder falar. Talvez eu fale metade hoje, talvez daqui a pouquinho eu fale a outra metade. Eu acho que ele vai entender se eu disser isso aqui. E depois que ele né, entender isso, eu posso passar para uma segunda fase. A gente classifica, a gente separa, a gente faz a tal da dose homeopática. Se você falar tudo que você quer para o teu marido, para a tua esposa, para o teu filho, para o teu genro, etc., e fala tudo de uma vez, ou você tem que ser uma pessoa extremamente hábil, habilidosa para poder lidar com as consequências disso, né? Ou vai dar ruim. Ou pode ser que você se dê mal. Porque as coisas que a gente quer falar em família, elas são coisas que às vezes não diz respeito somente a um fato, né? Um momento específico, né?
Quando você vai falar com alguém que convive contigo há 5 anos, há 10, 15, 20 ou 40 anos, às vezes você vai falar uma coisa e você está trazendo um monte de contexto, de história disso. Por que com a sociedade tem que ser diferente? É a mesma coisa, é igual. Então, se eu tenho um sócio que está comigo há 10 anos, há 20 ou 30, provavelmente eu tenho muita história para contar de momentos com esse sócio. E tem uma coisa que eu acho que eu sempre observo assim numa sociedade, né? Eu acho isso interessante, mas isso é uma opinião minha. Tá. Não tô tirando de nenhum lugar. Quem está escutando vai falar de onde esse cara está tirando isso. É a minha cabeça. É né? a tua percepção. É a minha percepção. Então, talvez tem gente que não concorde, mas é a minha percepção. Eu acho que depois de um tempo, o que prevalece são as diferenças, as divergências. E é por isso que é importante você tratar. É importante você estar sempre falando o que está acontecendo na sua cabeça. E é natural que se um ser humano é diferente depois de 2, 3 ou 5 anos, um sócio também é. Certo? Então, se a gente conseguisse estar atualizando os nossos sócios do que está se passando pela nossa cabeça com uma certa frequência, se dilui chances de conflito. Porque da mesma maneira que você tem um filho de 18 anos, aquela fase bem adolescente lá, que começa a ter as suas vontades próprias, que começa a ter as suas ideias próprias, etc., que começa a contradizer, a discutir com o pai e com a mãe, a colocar um ponto de vista particular, né? Esse filha com 18 anos, com 22 ele é uma outra pessoa. E a gente sabe que, para quem tem filho nessa idade, já viveu essas etapas do desenvolvimento, esses 5 anos, do 18 aos 21, 22, faz muita diferença em termos de família. E numa sociedade é muito parecido. O teu negócio está começando, daqui a pouco o teu negócio está indo bem e cresceu 5 vezes. Ou ao contrário, ele está numa fase difícil e está numa fase de retração. Poxa, a sua cabeça em 2024 não é necessariamente a mesma cabeça em 2020, certo? E talvez, quase certeza que não vai ser a mesma cabeça em 2028. Então, se existe essa mudança, se existe esse dinamismo na forma como nós agimos, isso é o que mais está presente numa sociedade. Então, para tentar, já que a transparência é um bom negócio, né? Já que atualizar o outro é interessante, fazer um esforço e contar, puxa, olha, aquilo que eu pensava, agora eu estou pensando um pouco diferente. Eu estou com uma dúvida aqui se aquilo que eu falei há 2 anos atrás está vivo ainda dentro, né? Ou seja, você fazer essa atualização em doses homeopáticas é a melhor maneira de você dividir como é que você está evoluindo, como é que você está pensando, como é que você está se comportando, o que você disse que discorda de você mesmo. Tinha uma frase genial do Paulo Francis que ele dizia o seguinte: só os tolos não se contradizem. Paulo Francis eu achava ele ótimo, né? E é exatamente isso, ou seja, a beleza do processo do seu amadurecimento enquanto pessoa, enquanto sócio, é que você pudesse ser contraditório com você mesmo a cada ciclo. Aí você tem um sinal de, poxa, a minha cabeça está num outro momento. Só que se você não conta isso para o teu parceiro, para a tua parceira, você também não pode querer que lá daqui a 10 anos ele seja um bidu com bola de cristal e imagine o que aconteceu. Ok. Né? Você falando isso me fez pensar. O que você acha que é mais fácil? Ser transparente nos momentos de crescimento, quando tudo vai bem, ou nos momentos mais difíceis? Você trouxe exemplos de casa lá no começo, eu fiquei pensando, quando que a gente fala as verdades? Quando a gente está bravo, quando a coisa está difícil? É assim também na empresa? A gente tem vontade de trazer à tona quando você está bravo. Quando você tudo está bem, tá tudo tranquilo, né? Deveria ser o contrário, né? Deveria. É uma oportunidade de você resolver as coisas enquanto está tudo bem. Veja, quando você fala, qual que é o melhor momento de você fazer um acordo de sócios? Quando a sociedade está bem. Quando você está brigando ou quando você tem divergências ou conflitos,
a forma como você se coloca para poder consensuar é diferente, concorda comigo? Imagino que seja... É diferente, né? Acaba até tendo acordos menos favoráveis, né? E mais difíceis, né? Então, eu acho que nunca a ideia, a gente está falando sobre assim, qual que é o nível de transparência que sócios têm que ter. Você podia tentar arriscar assim, a máxima possível, né? Mas desde que essa máxima possível ela seja planejada, ela seja estudada. Às vezes não está na hora de eu, sócio, falar tudo o que eu quero para esse outro sócio. Então não é uma questão de eu vou esconder, vou guardar. Não é isso. É uma questão de você, com a empatia, entender o que se passa no lugar do outro e dizer o quanto que eu posso dividir uma coisa diferente que eu estou pensando ou que está desconfortável agora e fazer um plano para você poder colocar você... Na vida a gente não precisa falar 100% o que a gente pensa para todo mundo. Corre o risco de você magoar, corre o risco do outro não entender o que está falando, porque por falta de maturidade, por despreparo, etc. Né? Então o estímulo é como é que você faz para você estruturar e dizer para o outro o que você tem que dizer. A maneira de falar seria bem importante nesse momento, né, Cris? Ontem, há poucos dias, eu via uma palestra e a pessoa dizia, olha, você precisa ser o mais sincero possível. Mas ser o mais sincero possível não quer dizer que você vai olhar para o outro e vai dizer assim, olha, você é muito feio, viu? Né? Então, mas há maneiras de dizer coisas de uma maneira um pouco melhor, né? Você acha que as pessoas estão preocupadas com isso quando elas tentam ser mais transparentes ou elas simplesmente acham que nesse momento é falar e pronto, acabou? Nossa, bem, tanta... Eu acho que existem mais pessoas que não planejam e são desestruturadas naquilo que quer contar do que as que planejam, né? Então, é que esse é meu jeito, eu sou natural, eu sou sincero. Mas planejar e estruturar, você não deixa de ser sincero. Sim. Tá certo? Claro. Então, uma vez eu me lembro, a gente já vai trazer para alguns exemplos aqui do nosso mundo corporativo, né? Mas eu me lembro uma vez de um pai preocupado lá com o filho, dizia que o filho estava com uma timidez, etc., em se relacionar socialmente, e ele estava querendo falar sobre esse assunto com o filho. Então, falou uma vez, aproveitou um final de semana, depois no outro final de semana voltou para o assunto, falou um pouco. Quando foi lá 2 ou 3 momentos, lá em 10 dias, ele tinha contado o que ele tinha colocado para o filho. Falou, viu como é que o filho reagiu, se o filho estava preparado ou não para discutir isso, né? Se o filho estava preparado, puxa, eu tenho um pai que tá achando que eu poderia ser mais desenvolto socialmente, né? Que eu poderia me relacionar com os meus amigos, né? Então ele colocou uma observação, etc., deu tempo do filho respirar, ele não deixou para falar no ano que vem. Passou 5 dias, ele foi lá, falou de novo, num prazo de 2 semanas, ele conseguiu falar. É isso que eu chamo de estruturar. Um diretor falar para um gerente, um sócio falar para um executivo, às vezes você tem os momentos para isso. Você aproveita janelas, aproveita quando vem o tema, aí você coloca o tema, deixa eu ver como essa pessoa reage em relação a esse tema para que eu consiga dar, quem sabe, um feedback ou uma percepção concreta do que eu quero dizer. Você testa isso, não é para deixar isso para muito tempo. Então essa habilidade da empatia, essa habilidade de você ter a calma, a cautela de estruturar, que eu acho que é interessante desenvolver. Então, é legal ter um nível de transparência? Claro que é, mas a reboque é como se você tivesse que ter esse preparo. Não quero ter preparo, quero ser direto. Pode ser que gere conflito. Então se prepare para isso. Agora deixa eu aproveitar um pouco do terapeuta que existe aqui, o psicólogo, a tua formação nessa área. Ok, eu planejei, eu falei conforme o planejado, fui sutil, porém a resposta foi péssima. E aí, o que fazer?
Aí depois eu vou te passar um contato de um terapeuta, que aí você vai falar com ele lá. E aí, eu chamo o Cristiano ou não? Assim, é aquela variável que você nunca controla, né? Falei isso pro meu sócio e, meu sócio não reagiu bem. Fui lá. Bom, a gente não tem uma vida inteira para poder ser transparente com o outro. Sim. Né? Então, você me fez lembrar um exemplo agora de uma situação. Imagina assim, sócios e 2 filhos, um casal de sócios, 2 filhos. E esses filhos estão brigando ali, meio que se espetando um com o outro, porque dentro nessa reunião familiar não existe uma harmonia, um não fala para o outro o que quer, o outro não fala para um o que está fazendo, etc. E a ideia é que existisse uma transparência, né? Sobretudo com alguns combinados. Essa é uma sociedade, é um grupo multifamiliar, são várias famílias, etc. Estou fazendo um recorte de uma delas só. E esse grupo multifamiliar tem planos para o negócio e depende de algumas conversas que elas não estão acontecendo. Então daí daqui a pouco lá um falou, não, peraí, mas já que isso não acontece, eu vou chamar uma reunião, vou colocar um assessor, vou colocar um mediador para poder arrancar isso das pessoas para a gente poder combinar, né? Gerou um baita de um conflito. Porque aquele outro ali que não está participando, não quer se abrir, não quer colocar, não quer ainda colocar suas ideias na mesa. Pode ser que ele não tenha preparado ainda, que a cabeça não esteja pronta. Pode ser que ele esteja também se encorajando para poder colocar a sua opinião. Então, forçar a barra, como nesse caso, ao invés de você avançar, você criou uma situação que vai demorar mais tempo. Colocou um empecilho, uma barreira. Mesmo com o mediador. O mediador, assim, não estou qualificando aqui a postura do mediador, né? Mas alguém que veio... Na verdade não é um mediador, ele veio de fora para poder incentivar que isso pudesse acontecer, a discussão. Seria fora de ideias, de hora. Né? Uma iniciativa, ao invés de promover uma transparência para que os sócios pudessem falar, provocou uma inibição. É isso que eu chamo da cautela, de você ser empático, né? Estou cansado e tenho que ir logo, não aguento mais esperar. Tá, quanto tempo você está esperando? O que você já tentou? Acho que um pouco desse coach aí para esse sócio, esse caso, cairia bem para treinar essa pessoa a trazer um ambiente no momento certo para você poder falar, né? Então, e aí você tem reações, tipo, ao invés de criar uma situação convergente, positiva, afasta. Aí você estimula o conflito. É bem delicado isso. Não é fácil, não é todo mundo que percebe, não é todo mundo tem a sensibilidade. Por isso é que eu acho que é legal dar esse alerta para quem está ouvindo a gente, né? Como é que eu faço para ser empático? Como é que eu faço para ter calma, para ter tranquilidade? Porque todo mundo fala seja, né? Mas não diz como. Né? Como é que eu faço? Como é que faz isso? Aprende isso aonde? Quem que diz? Estuda isso em algum lugar? Né? A ideia não é ficar aqui dando receita para que, vai fazer isso, vai praticar yoga, vai para um terapeuta, vai fazer alguma coisa que descarrega a sua energia, treina isso em casa, né? Faz uns treinos, tal. Qualquer iniciativa é válida. A pessoa tem que entender, puxa, eu gostaria de trabalhar um pouco melhor essas minhas qualidades, esses meus predicados, para que na hora que eu tenha que usar, eu consiga saber o caminho. Tem gente que nasce com isso pronto, tem gente que precisa desenvolver, tem gente que passa uma vida inteira e nem se atenta para isso. Essa pessoa que é o carrasco, que atropela, que não respeita, que fala tudo que quer e magoa as pessoas. Então, em termos de construção de cultura, deve ficar mais complicado, né? Agora, você diz, dá para treinar, né? Dá para a gente, apesar de ninguém querer dar essa receitinha, dá para treinar. Em que momento você percebe que está na hora de treinar isso? Principalmente quando você está numa sociedade ali, num momento em que
falar as coisas é importante. Como faz isso, assim? Eu sei que você não quer o passo a passo, mas tem como ali se encaminhar, talvez chamar alguém de fora, talvez olhar para dentro e perceber realmente o que você não está sendo legal na maneira como você está comunicando, ou está guardando coisa demais. O que o sócio ali naquele momento na empresa pode fazer? Eu sou muito chamado para poder auxiliar nisso. Acho que se eu trouxer aqui alguns exemplos, talvez ilustre mais e as pessoas vão conseguir tangibilizar, entender melhor isso aqui, né? Eu estou pensando aqui, estou vendo, eu tinha anotado aqui um exemplo. Aqui, esse aqui é uma empresa que eu atendi lá há uns 3, 4 anos atrás, e que a situação lá é a seguinte: existia o fundador que veio a falecer, mas antes dele falecer, o filho mais velho estava tocando a operação. E existia mais 3, eram 4 irmãos, o mais velho estava tocando, e o terceiro filho foi aquele que logo quando eu fui chamado pelo terceiro irmão, pelo terceiro da jovem. Filha, tinha um mais jovem que era o quarto, ele era o terceiro, dizendo o seguinte: olha, eu estou assumindo a operação a partir de agora, etc, tal, e estão precisando aqui de algumas regras de governança. O meu pai está vivo, não está bem de saúde, e o meu irmão aqui já toca isso aqui há 6, 7, 8 anos. A gente não está conseguindo ter o resultado que a gente gostaria de ter. E eu já estou aqui na empresa há algum tempo, mas fui eleito pela minha família para ser o número 1 e para ver o que eu consigo contribuir para, sim, enfim, se eu acho que o que eu faço, esse resultado pode ser diferente. E aí ele colocou assim: eu estou com um problema grande, porque eu estudei profundamente os últimos 2 meses e eu estou com um problema grande. Qual é o problema? Eu não sei como falar para o meu irmão mais velho que uma série de coisas que ele fez nos últimos 6, 7 anos eu não concordo. E eu acho que foram essas atitudes que fizeram com que a nossa empresa ela tivesse resultados que hoje não são legais, né? Então esse irmão mais velho foi sempre o exemplo dentro de casa para mim, foi a minha referência, e agora eu estou olhando para ele como gestor e estou entendendo que as qualificações dele não são e não foram suficientes para trazer essa empresa para esse resultado. Como eu falo isso para o meu irmão? E os dois, o pai, nesse meio tempo, o pai veio a falecer, todos os filhos viraram sócios de fato, e é uma sociedade de herdeiro que começou com esse conflito de transparência. O quanto que um sócio, irmão, poderia ser transparente para o outro, porque esse mais velho continuava na operação, continuava ainda ditando algumas coisas, dando algumas diretrizes, e esse irmão mais novo não queria. Então, a transparência, o quanto que eu consigo colocar. E ele estava pedindo uma ajuda para isso. Como é que faz isso, né? E aí sim, resumindo lá, depois de 1 ano, a gente cascateou tudo que tinha, separou os assuntos em blocos, aquilo que foi positivo a gente ressaltou, aquilo que foi negativo a gente colocou, deu uma ideia de tratamento, incluiu o irmão mais velho para poder, chamou para um caminho diferente em algumas coisas, algumas que ele tinha sucesso, deixamos ele responsável, ou seja, a gente articulou um preparo, até que no final lá desse processo, esse irmão mais velho veio e falou assim: olha, eu vi esse movimento do meu irmão mais novo e eu tenho que reconhecer. Muita coisa que eu fiz aqui, se eu voltasse atrás, eu não teria feito, né? Que bom que esse irmão mais novo está aqui, etc. E agora nós estamos juntos remando para isso. Então, essa transparência de um sócio para o outro, ela foi construída, ela foi preparada, ela foi articulada, né? Agora, diferentemente, mas esse irmão mais novo pediu uma ajuda. Ele levantou a mão. Então, qual é o primeiro passo? Pedir ajuda. Para quem tem. Eu tenho alguma coisa para falar para alguém. Eu faço um exercício da minha própria capacidade de empatia. Estou preparado?
Se você tiver uma dúvida se não está preparado, peça ajuda. Levante a mão. Né? Eu acho que isso é a cautela, isso faz parte. Todo bom líder, ele tem que ter isso. Essa capacidade de saber, eu dou conta ou não dou conta. A gente já falou aqui nos nossos episódios que eu gosto muito das pessoas que falam, eu não sei fazer. Aquele executivo, aquele sócio que diz, eu não sei como fazer e levanta a mão para pedir ajuda, aprende muito rápido como fazer. Ou pelo menos se inspira. E então é isso que eu chamo de cautela, né? E aí você cria um passo a passo para você poder ser transparente e colocar o que você precisa para o teu sócio. Na empresa familiar, tem ainda o componente família, né? Que pode dificultar em algumas situações. Nesse caso, o irmão era respeitoso a ponto de querer buscar uma ajuda. E quando tem disputa, como é que fica nessa hora? Sabe aquela disputa entre irmãos, as coisas não são claras o suficiente? Como tornar isso claro? Você diz quando a disputa está instalada. Sim, né? Já tem uma situação de conflito. Eu acho que quando chega numa situação de conflito, é uma situação pior de ser tratada antes do conflito. Então, tudo o que se quer é o grau de transparência, seja ele qual for, de maneira estruturada, planejada, chegar até o nível que você consiga falar para o outro, é para você evitar chegar nesse ponto. Quando chega no conflito, num grau de disputa, às vezes o sangue está fervendo e está tarde. Né? Então, quando você está com um sintoma à flor da pele, você dá um remédio, o médico dá um remédio. Olha, eu não me cuidei, tomei chuva a noite inteira, 5 graus, fiquei doente, estou doente. Bom, estou com febre. Se você quiser tirar a febre, você tem que tomar um antitérmico. Sim. Ponto. Né? Então, quando está com disputa, quando já tem uma briga, etc., aí talvez a franqueza ela já até aconteça mais facilmente. Porque se você. É engraçado, né? Quando você coloca para o outro e num grau. O ser humano é engraçado, né? Quando você coloca para o outro de uma maneira mais áspera o que você quer, parece que você abre a porteira para uma permissão, para uma enxurrada de você poder falar tudo o que você quer. A gente parece que reage assim, até uma primeira barreira ali. Depois que você rompe essa barreira, daí você. E aí. Funciona melhor. Funciona melhor. Mas. Aí você pode destruir relações com isso. Claro. Né? Você pode apimentar demais aquela relação, colocar, né, a gasolina na fogueira e até chega uma hora que é comum sócios. Então, peraí, agora então vamos colocar um advogado, porque já não estamos mais conseguindo conversar. Né? Isso é muito comum. Eu lembrei de um outro exemplo aqui, de um filho também, que estava, a segunda geração estava assumindo e tinha mais 2 irmãos. Eram 3 irmãos e 2 irmãos estavam alocados. Um tio que fazia parte também da estrutura. E esse filho, nessa sucessão assumindo, tinha que dizer para os 3 da família que ele não queria os 3 lá. Puxa. Não queria os 2 irmãos, um estava numa área financeira, o outro estava numa área que era meio perdida lá, nem estava definido, e tinha um tio que fazia um papel comercial, alguma coisa do tipo assim, meio técnico, meio comercial. E ele identificou um desafio para ele, falou, olha, eu estou olhando aqui para essas pessoas, para a minha família, e a verdade é que eu não escolheria essas pessoas para entregar o resultado que eu pretendo. E ele também pediu ajuda. Eu gostaria de estruturar. Cris, me ajuda a avaliar para ver se está certo? Aí vem uma cautela, vem uma vontade de estruturar. Me ajuda a avaliar para ver, vai ver que eu estou míope, não estou enxergando tudo, posso estar errado, etc. Desde que meu pai estava aqui, ele agora está afastado, eu já tinha implicância com isso, eu já achava que isso não estava certo. Me ajuda, vamos fazer uma avaliação. Daí eu escuto alguém de fora e a gente começa a discutir. Vai lá, fizemos uma avaliação e tal. A minha opinião é que ele estava certo em relação a isso, né? Que pro resultado que ele queria, ele ia ter que fazer algumas reformas e passava por essas 3 pessoas. E aí ele ficou
com uma baita de uma insônia durante muito tempo. Falei, cara, como é que eu vou demitir um tio? Né? Nossa. E como é que eu falo para minha irmã que eu gostaria que tivesse uma outra pessoa no lugar? Não foi fácil fazer isso, mas aí a gente foi estruturando o que era papéis, responsabilidades, o que era um gap das áreas, o que era importante essa empresa ter. Trouxemos benchmark, olha, se você fizer isso nessa área, tiver esse sistema, tiver o domínio sobre essa ferramenta, a chance de você ter o resultado é isso. Teu vizinho fez isso, olha aqui, o outro vizinho concorrente também tem isso, o market share é maior, a competitividade é maior. E a gente foi colocando um processo para que todo mundo colocasse a luz nisso, até que aconteceu naturalmente, né? O processo um pouquinho mais sofrido foi com o tio, que a gente teve que chegar depois de lá um ano e pouco, numa conversa de, olha, eu preciso transferir essa área para uma outra área, e essa pessoa aqui que eu tenho tem uma qualidade. Doeu um pouquinho, mas aconteceu. Agora com os outros 2 irmãos foi bem tranquilo nesse processo de um ano. Ou seja, foi estruturado. Esse que é meu ponto, né? Não dá para fazer assim na louca. Se fizer, tem um risco. Tem um risco do conflito. Eu sou contra conflito? Não. É que às vezes quando você tem um conflito num ambiente que é pouco estruturado e você não está preparado, isso impacta muito no resultado. Quem perde com o conflito são 2 sujeitos, cada um que está no conflito e o CNPJ que está junto. Todo mundo perde nisso. Então a habilidade de você poder, o que eu preciso fazer, ceder, etc., pensar para que eu consiga falar para o outro, ela é super importante, né? Agora a gente está falando de sócios e pessoas que estão ali no dia a dia. E quando a pessoa, o sócio do dia a dia, que tem que se comunicar e tem que ser claro com um sócio investidor? O cara não está no dia a dia ali. Às vezes tem coisa que ele pode pensar, o sócio do dia a dia pode pensar assim, puxa, mas se eu disser isso aqui o cara não vai gostar, e ele não sabe como funciona. Pensa pelo menos assim. Não acontece? O sócio da operação. Acontece, é o que mais acontece. Né? Então, mas esse pessoal aqui colocou dinheiro, mas não sabe o que está acontecendo aqui. Acontece muito. Né? Então, você precisa, às vezes, qual que é a cautela aí, né? Um sócio investidor, dependendo de quem é esse investidor, às vezes tem uma experiência bem grande. É comum você ter fundos de investimento, por exemplo, que eles têm vocações. Um lá é mais no agronegócio, outro mais é tecnologia, o outro mais é varejo. Você tem um pouco disso segmentado, né? O outro é generalista, já conhece de várias, já fez várias investidas. Então, entender que esse sócio investidor tem uma amplitude de conhecimento é um papel fundamental do sócio da operação. Outra coisa, entender que esse sócio investidor, ele pode ter tido mais acesso a ferramentas, a processos distintos, que de repente, se você tiver com a cabeça aberta para testar na sua empresa, ele pode contribuir. Né? Mas não é assim. Às vezes o que acontece é que essas fusões, às vezes elas não são tão claras assim em termos de expectativas, e aí você tem medos, tem ameaças, etc. Tem um ego muito grande, não mexa no meu queijo, você está vindo para cá, mas eu continuo sendo sócio, eu continuo operando. Esse cara não sabe de nada. Eu continuo ditando, né? Eu que montei isso aqui, eu sei, é isso. Isso é muito comum com fundadores, né? Eu que sei isso aqui, eu que sei fazer, eu que montei, eu que entendo, essa pessoa não entende nada, etc. Mas precisa do investidor também, por outro lado, né? Esse sócio operador, ele tem que entender, puxa, alguém de fora que não vai estar no dia a dia, imaginando que a relação seja, né, uma relação associativa, poxa, vai querer ter informação, ele vai querer receber relatório, ele vai querer receber... Como é que ele quer receber informação? Será que é o mesmo jeito que eu gero relatório ou ele quer olhar de um outro jeito? Então, esse jogo de empatia é importante. Se o sócio investidor fala, escuta, você não sabe nada.
você transparente desse jeito, desculpa, sócio operador, né? O investidor, você não sabe nada, não toca o pito aqui porque você não é o cara que sabe. Aí o investidor pode dizer assim, então não põe dinheiro. Esse nível de transparência entre sócios tem que ser planejado. Porque essa conversa não vai levar a lugar nenhum, né? Aí você briga, ou se você não briga, você se distancia. Né? Então, isso vale para qualquer tipo de relação societária. Né? Entender o que o outro quer, como quer, e é o seguinte, né? Vamos dizer, casou, no casamento, você tem que estar disposto a mudar um pouco dos seus próprios hábitos. Senão, fique sozinho. Não ache um sócio. Não ache um marido, não ache uma... Fique sozinho. Que aí você não precisa mudar nada. Sim. Agora, casou, você está vindo com uma pessoa... Você está vindo com um grupo, está vindo com uma família que você não sabe. Os M&As são muito assim. Estou vivendo agora um processo de M&A de duas culturas distintas. E agora me aprofundando nessas culturas distintas, e distintas assim no dia a dia da operação, de como agir, de como tomar decisão, de como pensar na operação. E estão se juntando. Então, se você não tiver um exercício de empatia, etc., se um sócio for falar para o outro, olha, aqui eu faço assim, faz assim, assim, pode ser que esse nível de transparência não seja o ideal, um nível de transparência alto não seja o ideal nesse exato momento. Vamos ver direito o que é, o que essa tem de bom, o que eu tenho de bom, o que pode esperar um pouco para que você possa avançar mais em alguns detalhes. E aí sim você elevar o teu nível de transparência. Nesse caso, um mediador é bem interessante, né, Cris? Super interessante. Eu não estou falando aqui, vocês vão entender errado. Vamos postergar a transparência. Não é isso. Depois o cara faz um corte lá e fala que eu estou falando isso. Não é isso. Não é postergar a transparência, é você estruturar como você vai falar. Por quê? Porque eu tenho uma premissa. Eu acho que os sócios, eles partem nessa relação de sociedade, eles partem de um ponto de convergência, porque pensou, tem valores, ideais, objetivos, tem metas, tem planos parecidos. E na linha do tempo, eles vão se distanciando daquilo que converge para uma divergência, pelo natural movimento de amadurecimento de todo mundo. Se os sócios entenderem, aceitar, esse é o meu ponto de vista, isso, eu acho que a gente teria momentos de estar dividindo isso com o outro, ter conversas de transparentes com o outro, que você vai falando sempre em dose homeopática. Por prioridade, seria mais isso. Isso agora é importante se conversar sobre isso. Mas na próxima reunião sobre tal coisa. Seria mais ou menos isso. Eu montei Vamos eleger prioridades, não é que vai esconder o resto. Pode ser eleger prioridades e pode ser assim, contar que as prioridades estão mudando. Aquilo que eu conversei com você há 2 anos atrás, agora estou pensando um pouco diferente. Se você não falar isso, você vai espetando. Quer ver um outro exemplo? Tem uma empresa onde eu sou lá conselheiro, e você tem lá um grupo de sócios, e tem os sócios majoritários, eles não estão alinhados com a expectativa que os minoritários têm. E não falam para eles. Não falam. Fala assim, olha, fica espetando, dá indireta, espeta, como nos relacionamentos. Dá espetando, dá indireta, fica cutucando, etc. E não fala. Por quê? Eu não falo porque não está na hora, tenho medo de magoar, eu não sei como é que esse sócio faz. Legal. Vamos preparar um terreno para você poder colocar esses pontos, porque aquilo, eu estou entrando ali há pouco tempo, né? Eu sei que isso já vem de uma longa data, então a bola de neve vai crescendo. E a cada vez que você vai atualizando as suas espetadas, você vai distanciando. E você vai ficando com vontade de falar tudo de uma vez e brigar, ou vai ficando com cada vez mais vontade de não ser transparente. E não ser transparente não é uma possibilidade. Essa é a minha opinião. Não ser transparente não é uma possibilidade. Você precisa caminhar para isso. Então, precisa estruturar, pedir ajuda para você poder fazer isso. É mais ou menos como ir colocando a informação ou debaixo do tapete. Vai chegar uma hora que aquilo vai aparecer, né? Vai aparecer. E aí as pessoas podem não gostar da maneira como apareceu. Via de regra, elas não gostam. Né? Quando alguém fala uma verdade para você, se a pessoa está sendo verdadeira e isso está
repercutindo para você como algo que faz sentido, é comum a gente se resistir, se armar um pouco. Depois cai a ficha, cara, que a pessoa tem razão. Você só não vai dizer que ela tem razão, que ela está com a razão, não vai dizer que ela está com a razão se o seu orgulho for muito grande, se o seu ego for muito grande, e vamos combinar que no mundo corporativo isso tem a beça. Sim. Se no dia a dia já tem, imagina no mundo corporativo onde você precisa provar que você é bom o tempo todo. Né? Exatamente. E isso atrapalha, essa transparência não atrapalha, Cris? Essa necessidade de provar que você é bom o tempo todo, que você faz o melhor, você tem que deixar de lado algumas coisas, né? Ou não comentar tudo, porque tem coisas que você não é bom. Eu acho que a gente tem que, numa sociedade, você tem que ter investir na autogestão dos seus próprios pensamentos, das suas ideias, das suas vontades, né? Então, se você sair falando tudo que você quer para todo mundo, a chance de você ficar sozinho é grande. Por isso é que os grandes líderes são sempre solitários. Você quer ver uma coisa? Pega um sócio, fundador, centralizador, pega um executivo também... Linha dura. Se você perguntar, eu já fiz essa pergunta várias vezes, se você perguntar, qual que é o teu maior sofrimento? Solidão. Na hora que o bicho pega, tá sozinho para resolver. Eu sofro de solidão. Né? Eu não posso falar nada, é tudo eu guardo para mim, e só eu que sei, e só eu que está na minha cabeça, e se eu dividir, o outro lá não aguenta, se eu dividir, vai ser disruptivo, eu vou quebrar essa sociedade, ou eu vou montar um outro negócio, então eu tenho que ficar sozinho. O que mais me faz mal na vida é a solidão. Tá, mas solidão porque essa pessoa não está aprendendo a pessoa se colocou lá, né? Né? Se ela entender que o nível de transparência pode ser planejado, e se ela captar essa premissa de que não é uma possibilidade não ser transparente, puxa, olha, é um exercício. Prometo que eu não vou ficar perguntando, mas agora me veio a ideia aqui de que, e quando nas empresas familiares acontece mais, né? Porque daí vem um herdeiro do herdeiro, aquele monte de sócio. Como é que a coisa funciona, né? É mais fácil ser transparente quando tem um monte de sócio ou mais difícil? Porque daí tem gente demais para escutar. Sempre que tem um número maior é mais difícil. Tem uma coisa que... Deixa eu lembrar, uma coisa que eu lembrei aqui agora. Uma pesquisa... Bem interessante essa pesquisa. Eu li esse negócio há muitos anos atrás. Era uma pesquisa feita nos Estados Unidos que disse o seguinte: eles pegaram presidiários e era uma pesquisa de comportamento. Então fazia aquela caricatura de pegava a mão na cadeirinha do presidiário e amarrava naquela alavanca que faz a execução elétrica. Como é que chama? Cadeira elétrica. Cadeira elétrica. Certo? Ai, e aí davam a seguinte mensagem para esse presidiário: olha, se você mentir sobre uma situação ali, falar que aquele seu amigo lá, ele está preso, ele não cometeu um crime, mas se você disser que ele cometeu esse crime e você executar essa pessoa, você vai ser absolvido da sua pena. Ou eu vou eliminar 10 anos da sua pena. Então colocava a pessoa, né, numa situação de... Como carrasco. De poder inventar alguma coisa que pudesse prejudicar o segundo. Então faziam esse teste individualmente, né? Então estava lá o fulano na cadeira elétrica, esse que tinha que escolher estava com a alavanca lá e acredite, quase 100% dos casos as pessoas que era uma alavanca de mentira, não tinha nada ligado, tá certo? Puxava. Aí quando colocava umas duas pessoas e falavam a mesma história, na hora que eles iam puxar, peraí, cara, mas você tem certeza disso? Lançava dúvida. Pô, nós vamos matar aquela pessoa. E ela não fez. No momento em que tinha uma pessoa a mais, eram dois, se instaurava a dúvida. A decisão ficava mais difícil. Qual é a conclusão, né? Que era assim, que 1 é 1, 2 é bando,
dois têm força de um bando. Então, quando você tem muitas pessoas envolvidas, elas têm força para poder seguir, segundo a moral, aquilo que é uma regra aceita, né? Então, é muito mais difícil você convencer um bando ou algumas pessoas do que uma só. Porque, sobretudo, sob a luz da moral, essas pessoas, elas... Opa, peraí, mas isso aqui... Quem disse isso? Sim. É como se no coletivo você toma força para questionar. Então, isso é uma situação que, em estudos de grupo, isso é muito comum. Esse é um comportamento forte, né? Então, quando você tem várias pessoas, é muito mais difícil. Tem uma outra empresa que eu estou atendendo agora, que são 8 sócios. 4 deles são os majoritários e se arrependeram um pouco do desenho societário que fizeram, né? E não tem coragem de poder falar para os outros sócios que queriam mudar ou queriam propor. E estão sofrendo com isso. Né? Na hora que um quer, o outro fala, mas espera aí, mas se a gente fizer isso agora, vai magoar muito aquela pessoa. Não. Aí eles acabam parando, esperando, voltando. Então, é mais difícil no coletivo e é mais difícil você estruturar um plano quando você tem um número maior de sócios. Mas eu acho que a regra vale para uma sociedade de 2 ou uma sociedade de 8, ela é a mesma. Né? Há que se perseguir sempre o grau de transparência, entendendo que sócios caminham para divergência ao invés de uma convergência, por isso que é importante você estruturar e falar. Já que, segundo essa premissa, a gente vai ser cada vez mais distante, você tem que tratar disso. Você tem que deixar o outro saber que você pensa diferente. E fica mais fácil, vou voltar nessa questão do mediador, quando você tem muitas pessoas, fica mais fácil quando se tem um mediador, ou a liderança naquele grupo ele acaba tendo facilidade para fazer isso? Eu acho que com alguém de fora, quem está de fora se livra da emoção. Pensa numa empresa familiar, ainda tem familiares, aí a emoção triplicada. Se são sócios que não são familiares, mas que já convivem, tem emoção. Se são sócios de longa data de convivência, tem muito mais emoção. Né? Então, é sempre bom, num momento de conflito ou pré-conflito, ou quero ser transparente e não consigo, quero falar para o meu sócio, quero colocar um ponto de vista e não consigo, é sempre bom você achar, se tiver alguém que está não vinculado com a sensação emotiva, é melhor. Sempre é melhor. Né? Essa pessoa ela vai ter presume-se que vai ter um grau de discernimento para poder conduzir uma discussão e não vai... se inflamar, né? Nem para um lado e nem para o outro. Não vai se inflamar e não vai... Mas ela precisa ouvir todo mundo separadamente, digamos assim? Esse mediador, seria bom que ele ouvisse todo mundo separadamente para trazer as questões? Eu acho que depende muito do que você quer tratar. Vou dar um exemplo. Eu não consigo fazer um acordo de sócios se eu não escutar os sócios separadamente. Porque, no mesmo tempo que quando você tem duas pessoas, um exemplo, 2 é bando, mesmo exemplo, mas quando você tem, numa sociedade, você pergunta individualmente, você dá chance para escutar aquela que às vezes na sociedade tem menos voz, é mais abafado, não consegue se colocar tanto quanto o outro sócio que é mais eloquente, que é mais determinista, que é mais enfático. Né? Isso é comum na sociedade. Então, e é muito comum isso, a gente vai conversar separadamente, aí você percebe a dor daquele ali que não consegue se colocar. O outro vai lá e coloca tudo, e esse aqui está sendo abafado, mas quando você conversa, e aí depois você vai no coletivo, deixa eu colocar isso aqui veio. Quando eu faço um diagnóstico de governança, é muito interessante observar a reação. Né? Fiz agora um último numa empresa que tinha 6 sócios, e aí veio... eu apresentei um resumo coletivo. Claro que eu nunca apresento individual. Peraí, mas se um lá levantou, mas isso aí eu não disse isso. Você não disse. Mas essa sociedade está dizendo que isso é importante. Como assim? Quem que falou? Quem que falou isso aí? Então, ouvir individualmente não é para nomear. Estou fazendo uma caricatura da coisa aqui, mas você dá voz, isso é um princípio interessante da governança de equidade.
Aham. né? Que é você dar a chance, dar a voz de maneira igualitária para todo mundo, né? Não é igual, mas é equidade. Dar a chance da pessoa falar o que ela pensa, colocar o que ela imagina. E às vezes não. Tem gente que tem mais facilidade para isso, outros menos facilidade. Então você falar individualmente e ter alguém que não está envolvido com a emoção, puxa, Ajuda, é né? melhor. É. Agora, para a gente encerrar, você já chegou num grupo desses a orientar, por exemplo, uma pessoa que não tem voz, mas tem boas ideias, é uma pessoa de qualidade ali, administrativa até, ou criativa, a indicar que ela fosse fazer uma terapia, um treinamento, algo que o ajudasse a se posicionar melhor? E tudo, indico muita coisa, indico exercício, alongamento, yoga, terapia, vai extravasar, vai se divertir, vai para uma arte, Sim. né? Então a gente precisa disso, né? Sim, Vanusa? claro. O ser empresário, ser sócio ou ser um executivo de um negócio exige muito, né, da gente. Então, se você conseguir achar maneiras de manter seu equilíbrio, né? Uns se identificam mais com extravasar energia, outros com acalmar, sei lá, tem alguma coisa que você gosta, um é música, o outro é desenhar, o outro é pintura, o outro Às vezes só sonha e pode pôr em prática, né? Pode colocar em prática. Então, assim, eu acho que essas coisas ajudam muito na composição de equilíbrio e reflete, por incrível que pareça, reflete muito na forma de você falar ou não falar, ser transparente ou não ser transparente para o teu sócio, né? Então, eu estou mais... norte-americano fala grounding, eu estou com os pés no chão, estou mais equilibrado, mais centrado. A minha predisposição para cautela, para planejar, para falar de maneira estruturada, ela é maior, bem maior. Olha, na verdade eu tinha muito mais coisa para perguntar, mas eu acho que esse episódio vai ficar muito longo. Vai ficar longo. Mas assim, a gente volta é interessante, né? É muito legal falar sobre isso e eu acho assim que as pessoas devem ter aí, quem está nos acompanhando, a cabeça borbulhando ali de pergunta ou lembrando de coisas. Então acho que a gente pode voltar nesse tema. A gente pode voltar. Deixa eu só frisar bem uma coisa aqui. Bem uma coisa. Eu acho que numa sociedade você não pode abrir mão de ser transparente e você tem que preparar isso, né? E acho que numa sociedade o caminho mais assertivo é você caminhar para uma divergência. O que tá lá o que converge tá tudo certo. Então no momento a gente não dá muito bola para aquilo que já está combinado, azeitado, mas o caminho para alguma coisa diferente, uma expectativa, é o caminho que resta, porque todo o resto que está combinado é importante. E às vezes o resto que já está combinado já é o suficiente para manter essa sociedade. Até por isso que ela deve ter acontecido. Então, qual que é a mensagem que eu queria frisar, deixar e frisar, né? Como é que eu faço para ser transparente com o meu sócio? Tudo isso que a gente falou, você tem que planejar, tem que estruturar, e você não pode abrir mão de imaginar que se você não se estruturar para falar, isto vai caminhar para uma divergência. Não abra mão. É como se eu tenho uma premissa e eu queria que as pessoas pudessem refletir sobre essa premissa, né? Eu não sou o dono da verdade, pode ter gente que pense de maneira diferente, mas pelo menos assim, quem está ouvindo a gente, abra a cabeça para ver, tem alguém lá dizendo que o caminho é a divergência. Então, se o caminho é esse, como é que eu faço? Tem tratamento? Claro que tem. Falar em doses homeopáticas, não deixar passar, né? Nem que tenha que estruturar essa fala, nem que tenha que dividir, mas você não pode. Quando isso é feito, a chance de você chegar numa situação de conflito, ela diminui drasticamente. A divergência pode ser muito produtiva, né, Cris? Trazer coisas novas aí. Eu enfatizei bastante isso, enfatizou. Eu gostei disso. Eu acho que unanimidade, ela não é legal. A gente precisa ter divergência para poder crescer. Também acho. Então tá ok, gente. Obrigada por nos acompanhar. Acho que vocês podem
escrever aí perguntas, dúvidas que a gente vai tentando responder ao longo do período aí, né? Então, até a próxima. Até a próxima, Cris. Até a próxima, pessoal.